A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Que Deus vos abençoe. Aqui quem vos fala é o nosso irmão Leonardo. Venho aqui compartilhar com vocês uma palavra, trazer uma reflexão sobre o livro do Evangelho de João, no capítulo 21, e no verso 3, que vai dizer o seguinte: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizendo-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E eles lhe disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pelas multidões dos peixes. Meus irmãos, aqui a palavra de Deus, ela está trazendo sobre um momento que o apóstolo Pedro, ele estava passando uma angústia, ele estava passando uma dificuldade, porque ele havia negado o Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Pedro, logo após a negação do Senhor Jesus, ele vai para essa casa perto do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, mar de Genezaré, e ele fica ali com seus irmãos, com os discípulos, todos ali, eu creio, dando uma força, conversando com Pedro, falando com Pedro. Porém, também eles estavam com medo, porque o que havia ocorrido há 3 dias anterior à crucificação de Jesus Cristo. Então todos aqueles que pertenciam, que faziam parte do ministério de Jesus, poderiam ser perseguidos, poderiam ser mortos, poderiam ser torturados, condenados, presos, enfim. Então era um momento bem difícil para os discípulos naquele momento, e principalmente para Pedro, Eles haviam perdido Judas Iscariotes, que havia se matado, e Pedro havia negado. Então pense como que deveria ter a cabeça, a mente do apóstolo Pedro, um homem que aprendeu o evangelho com Jesus, um homem que ouviu palavras poderosas, palavras que o Senhor Jesus havia ministrado e pregado. Pedro, ele viu muitos milagres que o Senhor Jesus realizou. Pedro, ele viu a sua sogra ser curada. Pedro, ele viu o cego de Jericó voltar a enxergar. Pedro, ele viu aquele moço que era cego, que Jesus fez lama e mandou ele se lavar no tanque de Siloé, voltar a enxergar. Pedro, ele viu Jesus no seu corpo glorificado no Monte da Transfiguração. Pedro, ele viu Elias, ele viu Moisés nesse mesmo monte. Pedro, ele andou sobre as águas depois que o Senhor Jesus apareceu andando naquele mar com tempestade e vento forte. Pedro, ele conheceu Cristo Jesus em espírito, revelando que ele era o Filho de Deus. Então pensa para aquele homem, depois de vivenciar 3 anos e meio com o Senhor Jesus, ouvindo palavras maravilhosas, aprendendo o Evangelho, vendo sinais, maravilhas, curas, que só o Senhor Jesus realizava, e ele tem um poder, ele tinha um poder para fazer isso na época. E Pedro passando agora por esse momento de dificuldade, porque ele havia negado o Senhor Jesus 3 vezes. É a mesma coisa de uma pessoa que serviu no ministério, que exerceu um ministério, pregação, louvores, ensino, professor, enfim, pastores que já pastorearam igrejas, pastorearam rebanhos, que já administraram, enfim, obras, do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, e por algum eventual motivo, circunstância ou causa tenha se afastado do caminho do Senhor, tenha voltado para trás, tenha voltado ao trato passado, Eu fico imaginando a cabeça de uma pessoa assim. Graças a Deus
eu nunca retrocedi. Também reconheço que aquele que está de pé cuide para que não caia, né? Todos estão sujeitos ao erro, ao pecado. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não estou julgando quem já caiu, não estou julgando quem está caído, só estou relatando que deve ser um momento muito difícil, né? Após esse princípio, após essa queda ou esse ato. Mas o que mais me chama a atenção é que quando Jesus aparece para Pedro e fala com Pedro, lá no mar da Galileia, que ele não seria mais pescador de peixe, e sim pescador de homens. Pedro ele vai passar esses 3 anos com Jesus e depois da sua negação, ele volta a pescar. Pedro, depois desse tempo todo que ele passa com o mestre, e quando ele nega Jesus, ele pega o seu barco, ele sai de dentro da casa e ele vai passar uma noite inteira pescando. E o interessante é que a Bíblia fala que ele novamente ele passa a noite inteira pescando e não pega nada. Assim também é quando uma pessoa ela larga Jesus, ela tenta voltar para trás, fazendo as coisas que ela fazia de outrora, e parece que ela tenta achar um momento de alegria, achar um momento de prazer, achar o que preenche um vazio, que satisfaça o seu ego, que satisfaça a sua alegria, que satisfaça a sua carne, as suas vontades, só que ela não consegue encontrar, porque essa pessoa, quem já sentiu a presença do Espírito Santo, quem uma vez serviu o Senhor Jesus Cristo, quem uma vez já participou dos dons espirituais, a pessoa ela pode voltar para trás, ela pode ser rica, milionária, pode ter o dinheiro para comprar o que ela quiser, mas a alegria da alma dela, o vazio só é preenchido com o Espírito Santo, não é preenchido com coisas materiais e terrenas. Ela vai encontrar alguns momentos, alguns picos, algumas fases de alegria, mas é tudo momentâneo, é tudo passageiro. Assim creio eu, e também naquela noite, quando Pedro lançava a rede, talvez vinha essa alegria, vai vir um peixe, eu vou pescar, mas quando ele puxava a rede, voltava vazia. Eu imagino a frustração de Pedro. Assim também eu imagino a frustração de uma pessoa que está afastada ou que se afastou dos caminhos do Senhor. Ela deve tentar encontrar momentos de felicidade na bebida, na balada, na droga, ou com mulheres, ou com homens, enfim. Independente da pessoa, ela vai tentar encontrar esses momentos de alegria, mas ela não vai conseguir achar. Porque o que vai completar você, o que vai completar essa pessoa é somente Jesus Cristo ou o Espírito Santo. Jesus falou para Pedro que ele não seria mais pescador de peixes. Quando Pedro nega Jesus, ele vai voltar a pescar. Talvez assim seja com você. Talvez Jesus tirou você do mundo das drogas, do crime, do álcool, prostituição, enfim, do baile funk, do pagode, do forró, como eu era. A minha alegria, quem me conhece sabe, eu amava fumar, usar droga, eu amava beber, forró, baile, samba, eu amava essas coisas. Mas quando eu tive um encontro com Jesus e ele me libertou disso daí, e ele me livrou dessa escravidão momentânea, que eu tinha picos, momentos de felicidade, porém, o vazio da alma nunca era preenchido. Porém, o vazio aqui dentro nunca era preenchido. E essa alegria ela só veio na minha vida quando eu encontrei Jesus. Quando Jesus chegou na minha vida. E eu sei que assim, nesse momento, você acha que eu vou voltar ao trato passado? Eu tenho que cuidar para que eu não volte. Mas tem pessoas que quando voltam, elas tentam de novo voltar. Ativa. Encontram pessoas que estavam no caminho dela. Só que você consegue analisar e perceber que não é mais a mesma coisa. Você não é mais aquele jovem ou aquela pessoa jovem que você fazia, acontecia e que você não tinha mais preocupação com nada. Porque algo fica martelando dentro de você. O Espírito Santo ele fica te cobrando. Mesmo você no lamaçal do pecado, mesmo você afundado em qualquer tipo de vício, qualquer situação, o Espírito Santo ainda fala com você. Volta. O Espírito Santo ainda fala com você. Sai desse barco. Sai desse mundo. Aí você não vai encontrar alegria. Aí você não vai encontrar felicidade. Aí você não vai encontrar paz.
interior. Você voltou para o barco, você voltou a pescar. E o Senhor Jesus falou que você não ia ser mais pescador de peixes. Jesus falou isso para Pedro. A primeira coisa que Pedro fez foi voltar a pescar. Só que ele tentou a noite toda. Ele tentou a noite toda e nada ele pegava. Tem uns salmos que fala que o choro ele pode durar uma noite. Imagina aquela noite como foi dura para Pedro. A raiva que ele devia estar sentindo a cada rede que ele puxava e ela voltava vazia. Eu imagino a cabeça de Pedro, o pensamento de Pedro lá longe, por ele ter negado a Jesus. E ele está voltando, tentando pescar, e ele não consegue pegar nada. Eu imagino como a noite foi dura para ele. Só que, como fala nos Salmos, que o choro dura uma noite, só que a alegria ela vem pela manhã. A esperança ela vem pela manhã. Porque a alegria chegou naquela praia de manhã. Porque a esperança chegou naquela praia pela manhã. Porque no outro dia a esperança foi renovada, porque quem apareceu naquela praia foi o Senhor Jesus. Assim também, irmãos, é na sua vida. Talvez você possa estar fazendo o que você queira fazer, tudo que você queira fazer, tudo que vem na sua cabeça você faz. Só que pela manhã Jesus, ele vai, quando você abrir os seus olhos, você vai lembrar: eu deitei, eu dormi, eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Quando você levantar pela manhã, você vai lembrar de Jesus. Assim como Pedro, quando ele ouviu aquela palavra: ei, tende alguma coisa para comer? Os discípulos não perceberam que era o mestre, falaram não. Então ele falou: lança a rede do lado direito, muda a estratégia, muda o rumo, faça do jeito que eu estou te falando que as coisas vão dar certo. Assim é na sua vida. Escuta a voz de Jesus. Volte-te para Ele. Porque a alegria que você está procurando, você até encontra em algum momento ou outro. Mas a alegria verdadeira vai ser quando você ouvir a voz dele. Faça do meu jeito. Saia desse barco. Saia. Saia desse mundo, saia. Você sabe que o seu lugar não é aí. Você sabe que não foi para isso que o Senhor Jesus te chamou. Você está aí de gaiato, como fala. Você está perdido nesse lugar. Você está sem caminho, sem rumo. Essa mensagem é para quem se afastou mesmo. É para quem está afastado. É para quem talvez ache que não tem mais esperança. É para alguém que fala: rapaz, já estou tão sujo. Meu pecado é tão grande porque eu acho que na igreja não tem mais espaço para mim. Só que quando Pedro ele nega, os discípulos estão com ele e ninguém está apontando o erro de Pedro. Ninguém está acusando Pedro de erro nenhum. Talvez com você pode ter sido diferente. Você caiu, os irmãos te acusaram. Talvez você errou, pecou, você foi apontado na igreja, julgado na igreja. Só que Jesus, ele mesmo fala que ele não veio julgar ninguém. E se ele julgar, o julgamento dele é verdadeiro. Porém, ele veio nos trazer esperança para que nós se arrependemos e tenhamos paz com ele. Uma vida eterna com ele. Assim como ele falou para os discípulos que ele iria voltar, que ele iria ressuscitar, os discípulos demoraram para acreditar. E só puderam ver quando ele apareceu para eles. Assim também será agora. Ele falou que ele iria voltar para buscar a tua igreja. E ele está prestes a voltar. E ele está te chamando essa noite. Volta-te, vem para mim. Sai desse barco. Quando Pedro ele lança a rede do lado direito e traz aquela multidão de peixes, quando ele chega na beira da praia, o Jesus, o Senhor, está esperando ele lá e dá para ele pão e peixe. Chama Pedro para conversar à parte. Falta isso, você voltar para Jesus. Falta você ter essa conversa à parte com ele. E naquela conversa o Senhor pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro fala: eu te amo, Senhor. Jesus fala: cuida dos meus cordeirinhos. Novamente o Senhor volta a perguntar: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro fala: eu te amo, Senhor. Fala: apacenta o meu rebanho.
E pela terceira vez, quando o Senhor pergunta, Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro, ele quebranta o coração e fala, Senhor, tu sabes que eu te amo mais do que todos esses. Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Só que quando Jesus perguntou para Pedro se Pedro amava ele, Pedro já tinha voltado para Jesus. Para amar Jesus, você tem que estar com ele. Não tem como você amar alguém se você não quer estar perto dele. Ninguém ama alguém com essa distância. Eu quero amar quem está perto de mim. Eu tenho que amar o meu próximo. Só que esse amor que Jesus está falando com Pedro é de arrependimento. Era Jesus mostrando, Pedro, você me negou. Pedro, você falou que ia estar comigo até mesmo na morte. Chegou o dia, Pedro, você me negou, mas Pedro, eu não estou aqui te julgando, eu estou aqui, Pedro, falando que se você me ama, e eu sei do teu amor, assim também é, irmão, com você, tá? Assim também é comigo. Jesus sabe o quanto que nós temos de amor, a nossa capacidade de amar, de ser fiel a Ele. E Ele não está julgando, condenando o teu passado, Ele está te cobrando. Ele quer que você saia desse erro, saia dessa vida, quer que você saia desse pecado e volte para Ele. Assim como Ele falou para Pedro, se você me ama, Pedro, então cuida do que é meu. Volta a cuidar, aleluia, do que você fazia antes, volta a apacentar, volta a pregar, volta a louvar, volta a adorar, volta-te para Jesus. E saia desse barco que você não está pescando nada. Saia desse barco que você não está pescando nada. Nessa noite, meus irmãos, volta-te para o Senhor Jesus. Você que está afastado. Ele está voltando. Assim como ele morreu na cruz. Foi morto e ressuscitou ao terceiro dia e voltou para os seus discípulos, como ele disse que iria voltar. Ele também foi assunto aos céus depois de 40 dias. Ele falou que ele iria voltar para buscar a tua igreja. Ele está voltando para buscar a tua igreja. E é tempo de você voltar para Jesus. Volta-te para Ele. Que o Senhor ele vai restaurar a sua vida. Ele vai transformar a sua vida, a sua história. Porque Ele tem poder para isso. Amém? Que Deus os abençoe e uma boa noite. Em nome de Jesus.